Hoje é sábado, primeiro sábado de cada mês e que delícia de sábado, começando com relacionamentos saudáveis aqui na visão da constelação sistêmica familiar. Uma bênção estar aqui com você hoje. Meu nome é Jai Kamise, sou professora de yoga e especialista em desenvolvimento pessoal. Oi, pessoal, sou Mariane Tokarski, consteladora familiar e palestrante, e que alegria estar com vocês aqui novamente, Jai, gratidão pelo convite. Ai, uma Vamos delícia, falar de né? relacionamentos saudáveis? Vamos sim, né? Que esse assunto que dá pano para manga aqui. Vamos estender esse quadro. Com certeza. Mas sabe, gente, é uma coisa muito legal que eu venho trazer hoje para vocês, porque muitas pessoas me perguntam assim, Mari, quando eu sei que eu devo constelar, né? Quais situações que eu estou vivendo nos meus relacionamentos, na minha vida, que vão me levar a buscar a constelação familiar? E isso, claro, né, é algo muito pessoal, cada pessoa vai sentir o seu momento, e eu sempre digo que desde o momento em que alguém decide assim, eu vou constelar, o campo mórfico, né, que envolve essa pessoa, toda essa energia que se movimenta, já começa a se movimentar. Tanto que tem gente que diz assim, marca a constelação comigo 15 dias, uma semana, e chega no dia e diz assim, nossa, desde o dia que eu já decidi, quanta coisa já aconteceu, né? Porque marcar uma constelação ou decidir constelar vem muito de um olhar para uma solução. Muitas vezes a gente passa muito tempo olhando para o problema, não é verdade? E aí, quando a gente decide fazer algo, né, e ainda mais algo no nível de constelação familiar, que você vai buscar uma visão mais ampliada e expandir a tua consciência sobre uma questão, você já começa a mexer aí num movimento de solução. Mas aí saber assim, o que eu devo constelar? Quando eu devo constelar? Por que eu constelo? E eu vou dizer para vocês assim, primeiro, quando não devo constelar. Quando eu estou curiosa. Curiosidade não é objeto de constelação, né? Ah, eu quero saber se isso ou aquilo vai acontecer. Não é uma coisa para ver futuro, para fazer previsões, não tem nada a ver com constelação familiar. A constelação familiar, ela vai trazer a possibilidade de você ampliar o teu olhar, a tua visão, como eu já falei, e para isso, você tem que entender assim, que existem movimentos da nossa vida que acabam se repetindo, muitas e muitas vezes ao longo do nosso caminho, que você pensa assim, poxa, mas isso acontecendo comigo de novo, né? Mas essa situação chegando para mim novamente, eu não sei como lidar, ou eu estou vivendo um relacionamento em que eu estou tendo brigas frequentes e eu não vejo por que isso está acontecendo, ou qual é a causa disso. E aí a constelação vai ajudar a gente a olhar para as causas, né, daquilo que a gente vivencia. Porque muitas vezes a gente quer a solução, obviamente, mas a gente não está olhando o que está causando aquele problema que está se tornando recorrente. Situações, né, que podem, a constelação pode ajudar a ampliar o olhar e liberar algo que está bloqueado realmente no nosso campo. Vou dar exemplos aqui para vocês, tá? As quais eu já trabalhei. Por exemplo, a pessoa quer realmente engravidar e não consegue, né? E faz vários movimentos, todos os tratamentos médicos e não consegue engravidar. Por experiência de ter já trabalhado com situações assim, né? A gente vai perceber que às vezes a pessoa está também querendo um destino que está se apresentando, tem algo que está se apresentando para ela ali, que tem um bloqueio até que ela olhe para algo que é essencial e ela não está querendo olhar. Um exemplo prático, né? Uma pessoa que queria muito engravidar, tinha casado, já estava num relacionamento há muito tempo com o marido e não conseguia engravidar. Aí ela tinha feito todos os tratamentos, buscou a constelação. Quando nós, né, colocamos então as representantes no campo, ali emergiu qual era o movimento oculto. Ela rejeitava o sistema familiar do marido. Ela olhava principalmente para o sogro com muita aversão, com muita rejeição, julgamentos. Só que o filho que ela fosse trazer para a vida, né, esse filho que viria através dela e do marido dela, seria neto desse sogro. Então, assim, de alguma forma, né, uma consciência mais ampliada espiritual não estava ali, então, liberando para que ela pudesse ser a mãe realmente dessa criança.
que esse casal pudesse trazer alguém se ela olhava para o sistema familiar do marido com tanta aversão. E isso é um dos motivos pelos quais também os relacionamentos não fluem, né? Essa não aceitação do sistema familiar do outro, essa não aceitação do outro. Então, assim, esse é um dos exemplos, né? Questões de doenças recorrentes, pessoas que têm doenças crônicas, já foi em médico, já fez várias situações, né, tratamentos, etc. E de repente a doença volta, né? Doença não, eu digo sintoma, né? Porque a doença é muito mais profundo, mas a gente vai verificando os sintomas. A gente diz que a doença ela inicia lá na alma e o sintoma o corpo vai apresentando. Então você tem que fazer o processo inverso. Agora você tem que olhar o que está lá na alma da pessoa. Qual é esse movimento oculto ligado à alma individual e à alma do sistema familiar que está bloqueando esse fluxo de vida, o qual ela está tendo, sim, né? Tantos sintomas que estão impedindo que ela tenha uma vida saudável, quais são os hábitos que ela está trazendo, que estão se repetindo, que hoje já não são mais aplicáveis para os dias atuais, né? Então, tudo isso a constelação vai ajudar a enxergar. Relacionamentos, por exemplo, recentemente até eu constelei uma moça em que ela tinha uma situação muito delicada, né? Os pais se separaram, ela abandonou toda a vida dela e entrou na relação dos pais e foi ajudar a mãe, então, a se restabelecer da separação da mãe e do pai, né? Ela foi apoiar a mãe. E para isso ela deixou todo o movimento da vida dela, o qual ela estava fluindo, e mudou o curso, foi lá cuidar da mãe. De repente a mãe começou a melhorar, arrumou um outro companheiro, o pai, a vida fluiu e ela se sentiu assim, e agora? O que eu estou fazendo aqui? O que eu fiz da minha vida? Né? Eu voltei, ela saiu do lugar dela, ela entrou num lugar ali para apoiar o pai e a mãe, mas ela se colocou maior do que os pais, por circunstâncias, né, sem julgamento, mas ela teve que fazer isso, ela se envolveu na relação dos pais e com isso ela deixou que o curso da vida dela ficasse interrompido. E aí, então, ela buscou a constelação para enxergar, né, quais seriam aí as possibilidades de ela retomar a vida dela. Ela já estava, inclusive, com um casamento marcado, não marcado, mas assim, o casamento para chegar, né, em função de que ela já estava noiva e ela não se via naquela relação, mas ela também não sabia se ficava ou se saía. Então, assim, quando a pessoa se vê dentro de um emaranhado, o qual ela diz assim, e agora? Para que lado eu corro? Né? Que é muito diferente de uma curiosidade. Ela está vivendo um conflito e ela precisa de uma ajuda para enxergar mais além, para sair deste conflito. Então, as situações são muito variadas, né? Questões de ansiedade, as depressões, os pânicos, né? Os sentimentos recorrentes, tudo isso é possível a gente trabalhar dentro da constelação familiar, com muito respeito, obviamente, com muita entrega, confiança, e entendendo que não se faz uma constelação familiar, ela simplesmente acontece, né? E que existem formas também, que as pessoas me perguntam muito, como que a constelação é realizada, né? De uma maneira mais originária, ela é realizada presencialmente, com representantes, com pessoas que vão, então, entrar dentro de um campo mórfico, né? Elas vão ser chamadas para representar pessoas do sistema familiar de quem está sendo constelado. Essas pessoas vão efetivamente trazer sentimentos, emoções que estão ligadas a esses representados e com base nisso nós vamos olhando para o que se apresenta, por isso que ela é tida como um processo fenomenológico. Tudo aquilo que se apresenta, a gente vai dizendo que vai sendo trabalhados os movimentos da alma, os movimentos do espírito, e ali tudo vai se movimentando, vai aparecendo e você vai conseguindo entender então qual é o liame que liga todos aqueles movimentos ocultos que agora, ao sair do oculto, passam a vir para o consciente da pessoa e ela pode então agora tomar novas decisões. Só para vocês entenderem, né, uma constelação que me marcou muito foi uma moça que ela tinha uma grande dificuldade de ser vista. Ela não se permitia ser vista, ela fugia de reuniões, se ela tinha que fazer as reuniões, ela não queria falar, e ela ocupava um cargo
de liderança dentro de uma empresa e ela precisava efetivamente se colocar, colocar a imagem dela, né? Mas ela tinha muita dificuldade de fazer isso. E aí fomos então fazer essa verificação dentro do campo da constelação, dentro desse trabalho da constelação, e ali se manifestou que havia um segredo relacionado à existência dela e da família, né? E foi colocado o pai, foi colocado a mãe, o segredo entrou e o segredo logo se manifestou como sendo uma criança. E aí passou um tempo, né? E ali na constelação, então essa criança brincava com ela dentro do campo, né? Com a representante, fazia toda uma ligação com ela, o que deu para entender que seria uma irmã que ela tinha, mas que ela não tinha conhecimento da existência. E eu lembro que foi algo assim que eu disse, nossa, que responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande quando aparece isso, mas o constelador ele tem que estar aberto a tudo que vai surgir ali. E a constelação finalizou, ela conseguiu ver essa irmã, ver a mulher, a qual também era mãe dessa irmã, e coisas que ela não tinha nem consciência, ela nem sabia que existiam. Aí eu falei para ela, olha, deixa quieto, não vai atrás, deixa as coisas acontecerem, tudo vai se manifestar. E passou um tempo, ela me procurou novamente e ela falou assim, Mari, preciso te contar uma coisa. Meu tio faleceu e surgiu aí um primo que a gente não tinha conhecimento. E aí ela disse que o pai dela estava com ela estava conversando e ela falou pro pai dela assim, pai, e você, não tem nenhum filho por aí? Aí o pai abaixou a cabeça, de repente levantou a cabeça e falou assim, tenho. Você tem uma irmã. E essa irmã é mais velha que você, eu tive um relacionamento antes de ter um relacionamento com a sua mãe. E essa irmã, quando ela nasceu, a mulher não permitiu, ela já tinha um companheiro, ele que assumiu a criança. E pediram para que eu não procurasse nunca mais, mas ele acompanhava a vida, portanto que ele sabia onde ela morava, a idade que ela tinha, tudo isso, e então ele pôde relatar para a pessoa, né, para a moça, e a moça entendeu então que existia alguém antes dela, e na visão da constelação, né, tudo isso é muito importante porque nós temos aí a questão de hierarquia, a questão da ordem, o lugar de cada um dentro do sistema. E ela foi entender que o lugar dela dentro do sistema não era a primeira, ela era a segunda do pai. E a partir desse momento, a vida dela começou a ter outro desfecho, outra percepção. E ela entendeu que, ok, agora eu posso ser vista, porque agora estou no meu lugar. Existe alguém que precisava ser vista também, né? E eu precisava enxergar essa minha irmã. E a partir desse momento, então, ela se permitiu ser vista e hoje é uma pessoa que está assim florescendo, está seguindo o caminho dela, está no lugar dela. Hoje ela não é, porque quando ela achava assim, eu sou a primeira, ela carregava o peso de ser a primeira. Mas quando ela descobriu que tinha uma irmã antes dela, que depois ela foi ver que era até muito parecida com ela, mas que ela não tinha, né, o menor contato, ela começou então a realmente fluir a vida dela. Então a constelação nos traz essas possibilidades de compreender, né, quais são os movimentos ocultos que acontecem que acabam bloqueando a nossa vida mesmo, que a gente vai ficando presa. Essa foi como eu relatei para vocês, foi uma constelação presencial, mas em tempos de pandemia, né, a gente está aí tendo que ter outras formas de trabalhar também com tudo isso, e como a constelação se desenvolve dentro de um campo quântico, é possível fazer sim a constelação online com os bonecos, que até a Jai teve essa experiência, né, Jai? Nós trabalhamos com a constelação com os bonecos e também é super efetiva, né? As pessoas conseguem sim sentir, né, e se conectar com movimentos que acontecem e liberar aquilo que precisam realmente para fluir. Enfim, né, Jai, e você que está aí me ouvindo, né, eu poderia passar aqui horas e horas relatando, né, como que são essas experiências através da constelação, quais são as situações, mas cada um tem que sentir no seu coração
né? Se realmente está pronto para olhar para algo que pode ser muito revelador e pode trazer sim muita cura, mas como diz o próprio Bert Hellinger, né, muitas pessoas acabam não se movimentando para a cura ou para a solução. Tem pessoas que acabam passando uma vida inteira só no problema e na vitimização, e a constelação ajuda a gente a sair disso, né? Da vítima, da pessoa que sofreu. Não, eu quero sair, eu quero me movimentar. Então a constelação ajuda a gente a trazer lucidez, a tirar algumas ilusões que a gente carrega também, que são aquelas ilusões lá da nossa criança. Então tudo isso pode ser acessado através da constelação, e eu espero, né, realmente que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, pode mandar mensagens, eu estou aqui disponível. No vídeo também a Jai coloca ali os meus contatos, né? Eu posso esclarecer mais algumas questões, trazer informações mais detalhadas. Mas eu sempre brinco, Jai, que eu não consigo falar para você, por exemplo, como que é entrar no mar, né? Eu posso tentar descrever como que é entrar no mar. E qual é a altura que eu vou entrar. Se eu vou entrar só ali nas primeiras ondinhas, ou se eu vou entrar lá no fundo e vou nadar, mergulhar. Tudo isso vai ser a minha experiência, né? E cada um só vai poder sentir a hora que tiver a própria experiência. Mas eu sempre digo que não tem essa experiência por curiosidade, mas tenha efetivamente porque sente que tem algo realmente muito importante que precisa ser olhado, incluído, amado, reorganizado na sua vida. Aí sim a constelação vai te trazer muitos benefícios, sim. Isso. Eu não senti nenhuma diferença assim entre o online e o presencial, né? Porque eu nunca fiz presencial. Então, para mim, o online foi muito forte. Então, enquanto você estava falando, que interessante, porque eu não sabia que tinha presencial, né? E realmente para mim foi muito forte. E houve uma grande limpeza daquilo que eu nem pensava que tinha tanto para limpar, mas que estava ali embaixo do tapete, né? A gente às vezes deixa as coisas escondidinhas, né? Fica ali. Então... o presencial já ele pode ser tanto individual quanto em grupo, né? Esse relato que eu fiz, né, da moça que acabou descobrindo a existência dessa irmã ali na constelação, foi uma constelação em grupo. Mas presencial também eu trabalho individual, né? Trabalho daí online com os bonecos. Tudo é muito rico, né? Eu acho que a cura vai chegar para a pessoa sempre no momento que ela precisar. E da forma como vier. Da forma como vier. Eu sempre coloco que cada um tem que confiar no seu processo, se entregar, né? Porque vai muito da entrega também da pessoa, né? Mas é fantástico. Eu sou suspeita porque a constelação fez maravilhas na minha vida e ainda faz, né? Sua missão, a consciência né, que ela amada? traz é fantástica. Missão linda. Gratidão, pessoal de casa, por você estar aqui até no finalzinho desse vídeo. Fica aí a pergunta para você: você já fez uma constelação familiar? Tem vontade de fazer? Responde aqui nos comentários para a gente saber. E também eu convido você a se inscrever no canal, se caiu de paraquedas aqui hoje, acionar o sininho para você receber o conteúdo diário que acontece aqui, com informações lindas para sair do cabeção e conectar com o seu coração. Então vem com a gente todos os dias para que a gente possa expandir juntos. Beijo no coração. Gratidão. Namastê. Gratidão, Maria amada. Beijo, namastê. A gente se vê mês que vem. Tchau, tchau.